Então, fui nomeado dia 1º de junho, ordenado 22 de julho, e 31 de julho foi naquele dia de chuva, aqui na Praça Central, nós começamos uma nova caminhada. O primeiro passo era, por exemplo, de transformar, entre aspas, a primeira igreja matriz de paróquia, igreja paroquial, para catedral. E vocês sabem que a catedral tem a cátedra, que é a sede do bispo, e então foram aquelas adaptações necessárias para chegarmos à consagração da catedral e para que nela tivesse a cátedra, que é a cadeira principal do bispo, que foi feita mais ou menos um ano depois, com outras reformas que tivemos que colocar. No decreto de criação do 1º de junho, foi estabelecido que a Igreja Maior e Igreja Matriz se tornasse catedral. Então, para nós, mais por dentro, foi de imediato. Para o povo, foi aquele caminho que fizemos juntos, orientando, explicando. Foi muito bonito, por exemplo, quando nós trocamos o altar, o ambão, reformamos o presbitério. E eu lembro que naquela homilia eu expliquei todos os detalhes para dizer, né, que agora somos catedral, igreja matriz e centro ou referência para todas as igrejas. A cidade que acolhe a sede episcopal sempre assume uma importância também, porque para nós católicos o bispo ele é continuador dos apóstolos, então é o número 1 mais importante na região. Então, acolhendo o bispo, acolhendo a nomeação de catedral, é claro que há um privilégio, uma honra e até uma grande responsabilidade de nós sermos os primeiros em caminhar conforme o direito canônico, conforme as normas da igreja, conforme o que diz a palavra de Deus, para sermos exemplos para as demais paróquias, comunidades, grupos pastorais e movimentos. Então, todos, acredito, acolheram muito bem. E para a cidade também se tornou uma honra, porque se antes se falava de Naviraí, com toda a importância que tem, mas como uma cidade qualquer, agora se diz, lá é sediada a diocese. A reforma, bom, ela tem uma história muito longa, porque desde o começo, como falamos, por ser a igreja principal da diocese, ela deve ter todas aquelas características litúrgicas para as grandes celebrações. Vantagem que a nossa igreja matriz era bastante grande já, e então não precisamos aumentar ela estruturalmente. Teria comportado uma reforma exagerada e também não havia necessidade. Mas liturgicamente, pelo fato de encaixar a sede e por aí, então foram necessárias algumas adaptações que nós fizemos desde os primeiros anos, quando as condições financeiras permitiram. Pensar com a ajuda de pessoas qualificadas, né, que rosto dar para ela. E sendo que ela é dedicada a Nossa Senhora de Fátima, é sempre Maria, então, que nos acolhe, nos introduz ao encontro com Cristo, pensamos que a fachada também pudesse ter algumas características ligadas a Maria. Então, aquela forma atual que tem representa o manto mariano, e é por meio de Maria que nós vamos ao encontro de Cristo. Dentro foi trocado aquele Cristo, que era o Cristo ressuscitado bonito, mas como igreja modelo, então achamos oportuno, pelas indicações que vêm da liturgia, colocar o Cristo crucificado. O altar devia ser de pedra, de mármore, para ser consagrado. Nós consagramos ele depois de um ano mais ou menos, então criamos aquela harmonia entre todas as partes. Mas era necessário atuar algumas normas para compaixar mais, corresponder mais à questão litúrgica. E aumentamos a fachada, porque tinha que mexer por causa de infiltração e de rachaduras que com o tempo surgiram. Então, procuramos dar também, simbolicamente, espiritualmente, esta imagem. É Maria que nos acolhe, que nos introduz ao encontro com Cristo. Dom Etri sempre trouxe no coração esse desejo da reforma da catedral. Por que então mexeu-se na fachada? Primeiro que não é uma obra por acaso, não é literalmente o bispo dormiu e acordou, vou reformar a igreja. Não,
Via-se a necessidade de uma reforma. A partir de uma necessidade, começou a traçar-se os primeiros desenhos, os primeiros processos, né? E o que é uma fachada, né, de uma igreja? Ela deve ser sempre pensada para ajudar os fiéis a passar de um lugar comum, né, para um lugar espiritual. Ela foi pensada, né, a partir daquilo que já tínhamos, respeitando a ideia da antiga igreja matriz, ou seja, nós não podemos, porque é catedral também, chegar e simplesmente esquecer que tem uma história, mas não. A nossa igreja de Naviraí foi construída numa época moderna, uma estrutura redonda, e essa planta redonda, essa estrutura moderna é de onde parte essa ideia da nova fachada, né? Foram feitos alguns projetos, alguns desenhos que não eram necessariamente esse atual, né? Até que se chegasse a esse desenho atual. Por que isso? Porque manteve aquela ideia da padroeira, da espiritualidade mariana. Então a fachada, ao mesmo tempo que ela leva a pessoa a distinguir essa diferença do lugar comum para este lugar do encontro com o Senhor, ela também carrega em si a ideia da espiritualidade do padroeiro daquela paróquia, daquela determinada igreja. No caso aqui, padroeira da paróquia e ainda mais padroeira da cidade de Naviraí, que é Nossa Senhora de Fátima. Dia 13 de maio de 2019, o que aconteceu nesse dia? Depois de ter feito vários orçamentos, depois de ter sido consultados, né, várias empresas para saber qual empresa assumiria a execução do projeto, então o projeto é apresentado na comunidade. E foi no dia 13 de maio de 2019, na celebração da padroeira de Naviraí, da nossa catedral, no dia da coroação. Foi até um dia que a celebração começou na praça, choveu, nós viemos para a catedral e aí uma chuva abençoada, a catedral lotada. E eu lembro como se fosse ontem, né, que quando o Dom Hétero perguntou, eu estava celebrando, né, essa celebração, e o Dom Hétero apresentou, né, o projeto, eu ali juntamente com ele, e ele perguntou, vamos reformar a nossa paróquia, a nossa catedral ou não? Foi unânime, então até, né, estou meio arrepiado aqui, porque foi muito bonito que a comunidade abraçou o projeto. Não foi só o bispo quer ou o padre quer, não, partiu de uma necessidade, a estrutura precisava ser melhorada, precisava de manutenção, então veio-se o quê? Toda essa simbologia de igreja matriz, de igreja catedral, então mais do que uma matriz, a igreja anterior, o projeto anterior não era feio, mas hoje é uma catedral, então a arquitetura também tem que revelar isso aos nossos olhos, né? E aí começou a logística, né? Nós entramos na pandemia, então quando o contrato foi firmado, começaríamos a obra no mês de fevereiro de 2020, aí por questões de logística, em conversa com a construtora, decidiu-se então iniciar a obra em abril. Esta obra então começou em 2021, né? E aí a logística de uma obra, né? Então, primeira coisa, né, foi-se necessário mudar as celebrações para o salão paroquial, né? Então é todo um trabalho. Depois dos primeiros trabalhos de execução da obra aqui na catedral, os desafios, teve momentos que teve que ser consertado alguns trabalhos que já havia sido realizado, coisa que é um processo normal de uma obra. Não foi diferente aqui na catedral, né? Imaginar uma estrutura moderna, um concreto armado que faça uma curva no sentido para dentro e ao mesmo tempo uma curva para cima. Isso em Naviraí, sobretudo, é uma obra que nunca tinha sido feita. Foi um período onde eu percebia, né, que em meio a essas dificuldades de uma obra que é comum a todas, foi muito gratificante perceber a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, perceber como que Deus sempre se fez presente em meio aos desafios, como que as pessoas, né, de forma muito solícitas, abraçaram essa obra, abraçaram esse projeto, né? E assim, até digo um particular, né? Isso eu não digo para muitas pessoas, né? Mas algumas pessoas perguntam, padre, não vai fazer um show de inauguração? Eu digo assim, não. Por quê? O padre não quer? Não. As coisas vieram dando certo na humildade, na simplicidade, no silêncio.
Se nós prestarmos a intenção, Maria fala, é vida de oração, vida de humildade, de obediência. Então, não é porque eu concluí algo que eu vou fazer um evento grandioso. Foi na humildade, foi a comunidade que construiu. Então, é na humildade que nós vamos fazer essa celebração. E, na verdade, a maior festa é a Eucaristia. Então, acho que a maior festa de reinauguração, ou não de reinauguração, mas de conclusão dessa obra, é a celebração eucarística. É isso que nós vamos fazer no dia dela. A fachada, ela é um cartão, não, eu acho que ela é o grande cartão postal da cidade de Naviraí. Então, claro, ela não estou dizendo que ela é melhor que outros cartões postais, mas ela veio para somar com outros grandes cartões postais que nós temos em Naviraí. Nós realizamos esta obra que garante a modernidade, garante solenidade, mas ao mesmo tempo ajuda o espírito humano a preparar-se para o encontro com o sagrado, a preparar-se para o encontro com Cristo pela intercessão da Virgem Maria. Ela vem sendo muito mais elevada de tudo que está aqui ao redor, antecipando pelo qual deve passar a nossa fé, a nossa ascensão na fé e o nosso espírito. E esse momento deve acontecer de uma vez dentro da igreja, dentro do templo. E aí nós vemos a estrutura dos 6 braços que nós costumeiramente falando, que na verdade esses braços com essas voltas, eles vêm para nos ajudar a entender a intercessão da Virgem Maria. Esses braços simbolizam o manto de Maria, ou seja, vai nos fazer alternar do concreto, da estrutura, para a dimensão espiritual. É uma obra que ela é pensada onde nós, passando por baixo do manto mariano, nós vemos o quê? A porta principal, a única porta que nos faz ver o altar do Senhor. O número 6, com seu significado de imperfeição, pela única porta que eu vejo o altar, eu encontro o local do centro da nossa fé, daquele que nos ajuda, por que não dizer, um dia nós chegarmos à perfeição. E essas 6 colunas curvas, elas também significam o nosso contínuo movimento na nossa caminhada, o contínuo movimento de evolução da igreja. Ou seja, nós seres humanos não somos perfeitos, mas é no movimento, é no dia a dia da nossa fé, pela intercessão da Virgem Maria, que nós buscamos esta perfeição. Ao lado da nossa fachada, nós vemos a nossa torre campanária, pensada com 3 estruturas iguais, que nos lembra a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nela nós vemos os sinos, dentre vários significados que nós podemos dizer sobre os sinos, um deles é de nos chamar, nos convidar para os momentos celebrativos. O número 7, por que 7 sinos? 7 é o número da perfeição, 3 vezes 7, 21, que vai dar a altura da nossa fachada, a altura da nossa torre. Até isso pensado, por que as 2 estruturas não são mais altas? Por que a torre campanário, comum em muitas igrejas ser o ponto mais alto da igreja, não é aqui em Naviraí? Porque o nosso objetivo é o nosso centro da fé, é Cristo. A nossa missão é anunciar a boa nova de Cristo. E durante todo esse período dessa obra nós percebemos a constante presença e ação de Deus pela intercessão da Virgem Maria. Nós não somos órfãos, nós não somos lançados ao nada ou sem o cuidado de ninguém. Nós temos uma mãe que nos olha, que nos protege, que nos ampara, que nos intercede e que nos ajuda a caminhar nos caminhos do seu Filho Jesus, caminhos de salvação e de vida eterna.